E a segunda referência que vou fazer foi um episódio que eu vivenciei ontem e mais testemunhas estavam comigo. A Bíblia fala que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas a verdade se estabelece. É a forma que você define se é verdade ou se é lenda. Nós fomos jantar na casa de um casal querido aqui do ministério. Nosso irmão Jonas, sua esposa, fizeram lá. Na verdade, eles iam levar uma sopa para a casa da pastora. E aí ela disse, melhor vir para minha casa. O pastor Giovanni que falou, melhor vir para minha casa, para a casa deles. Vamos comer a sopa lá. E eu achei ótima ideia, porque eu gosto muito de relacionamento. O cristianismo é uma caminhada para o céu e com os irmãos também. E chegando lá, o pastor Giovanni estava atendendo uma pessoa junto com a pastora Patrícia, demorou para chegar por conta do horário do atendimento. E nós ficamos conversando. E uma criança que vocês conhecem muito bem, pequenininha, que hoje quase derrubou aqui o gasofilácio infantil, que é agitadinho, que é turbinado, ele entrou numa vibe de calma. Primeiro ele ficou calmo. Depois ele chegava até a mim, encostava a cabeça no meu peito, e eu fazia carinho na cabeça dele, e os avós falaram, ele nunca fez isso com ninguém. E ele ia, ele voltava, me beijava, e de repente ele começou a olhar para o céu, na verdade o teto do apartamento, e começou a ver coisas. E ele ficou extasiado. Os pais são testemunha disso. Ele dizia, brilho, e ele ficou uns 20 minutos vendo alguma coisa que só ele via. E de vez em quando ele parava, e vocês sabem que ele é agitado, porque já me disseram isso. E ele voltava para mim, botava a cabeça no meu colo, encostava a cabeça no meu peito, me beijava e voltava a rodar pela casa e ver alguma coisa que só ele via. E eu tenho certeza que ele via anjos. Eu não tenho dúvida disso. A palavra de Deus diz que quando você tem hospitalidade, você, sem saber, recebe anjos. E os anjos não são nós, não somos nós. Anjos são anjos, nós somos humanos. Os anjos são aqueles que nos acompanham, os anjos do Senhor acampam-se. Eles estão sempre ao redor daqueles que temem ao Senhor, livre e guarda. Então, se eu estou aqui, os anjos estão aqui. Se eu estou na casa da irmã, os anjos estão lá. Se eu estou no aeroporto para embarcar, os anjos estão lá, eles não ficam para trás. E aquela criança viu os anjos que chegaram comigo naquele lugar. E, no fim de tudo, eu peguei aquela criança no colo, fiz uma oração, botei a mão sobre a cabecinha dele, eu disse, você é especial, você é especial. E ele desceu do meu colo e falou, obrigada, Jesus, essa criança que vocês estão vendo aqui. Isso está filmado. Eu pedi para filmarem, eles filmaram os últimos momentos, na verdade foram 20 minutos, mais ou menos, de êxtase. Por que eu estou contando para vocês? Porque essas crianças, elas têm um lugar especial no reino. Lembra Jesus falando, deixai vir a mim as criancinhas? Porque das tais é o reino dos céus. Que temos que ser como crianças. E eu quero falar do reino dos céus. O reino dos céus. Você precisa crer como criança. Você precisa ter o coração aberto como criança. Se você estiver com o coração aberto e o espírito disponível para Deus falar e agir, você vai ver o que você nunca viu. Você vai experimentar a água só pelos artérios, se você tiver mais de mundo natural do que de mundo espiritual na sua vida. Mas se você se aprofundar um pouquinho, você vai ver anjos, sim. Vai ver anjos, vai ter um mergulho maior e vai ter água no joelho. Mas se você quiser mais, Deus tem mais para dar. Você vai mergulhar, né? A prova disso é a história de Maria Madalena. Maria Madalena foi ao sepulcro, o sepulcro estava vazio, isso está em João 20. Ela avisou os discípulos que o sepulcro estava vazio e eles correram lá, Pedro e João, viram realmente que estava vazio, se deram por satisfeitos com as evidências da ressurreição. Os lençóis estavam enrolados, mas não tinha corpo dentro. O lenço estava num lugar à parte, não tinha corpo ali. Foram embora, ele ressuscitou, feliz da vida. Mas ela não.
A Bíblia fala que Maria Madalena ficou chorando desde sexta-feira. Chorando é um tempo do verbo de continuidade, é gerúndio. Chorando está chorando, não é chorou nem chorará. Está em ato do choro. Então, ela estava chorando desde sexta-feira. E já era domingo. Era manhã de domingo. E por que ela estava chorando? Porque o que ela queria era ver Jesus. Ela não queria ver evidências da ressurreição. E aí, porque ela estava chorando e não foi embora, não se deu por satisfeita, os anjos apareceram para ela, 2 anjos, 2 anjos. A Bíblia fala um à cabeceira e outro aos pés. João e Pedro entraram lá e não viram anjos, no mesmo lugar. Nada viram. Por quê? Porque eles se deram por satisfeitos com o que eles encontraram. Ela queria mais. Ela queria ver Jesus. E aí o pai, eu acredito no que eu vou dizer. O pai falou para os anjos, aparece para ela. Vocês estão em toda parte, alguns veem vocês, outros não veem, mas aparece para ela. Aparece porque ela vai ficar satisfeita de ver algo sobrenatural. Mas ela não ficou. Os anjos apareceram, mulher, porque choras? Né? Porque levaram meu Senhor. Só por isso. Ou seja, não ficou extasiada porque viu anjos. E aí eu creio no que eu vou dizer, o pai falou para o filho, aparece para ela. Pode aparecer. Porque o que ela quer mesmo é ver você. Ela quer é te ver. E aí ele aparece para ela íntegro, não tem um machucado no rosto. A última visão que ela teve dele, ele estava cheio de hematomas, todo arrebentado, sangrando. Agora ele vê ele inteirinho, porque quando ele ressuscitou, ele recebe o corpo glorificado. E ela pensa que é o jardineiro. Ela está chorando desde sexta-feira? Sim. Quem chora 3 dias, o olho fica embaçado. Eu sei disso porque eu chorei 3 dias quando eu perdi um filho. E você não vê muito bem quando chora 3 dias. E ela olhou e ela viu alguém, achou que era o jardineiro. Senhor, se tu levou, me fale onde puseste. Aí ele fala o nome dela, Maria, Maria. Quantas vezes ela ouviu ele falar o nome dela? Quando você tem relacionamento íntimo com alguém, a hora que ela fala alô, você sabe quem ela é. Não precisa falar 2 palavras, basta uma. Quando ele falou, Maria, é o meu Senhor. E ela se joga, eu creio que se jogou aos pés dele, porque ele falou, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Mas vai e fala para os meus irmãos que você me viu. Até ali, Jesus nunca tinha chamado nenhum discípulo de irmão. No começo ele chama de servo, lava os pés, ensina a servir. No meio do caminho, amigos. Não sois mais servos, mas sois amigos. Porque o relacionamento gerou amizade. Dorme junto, come junto, chora junto, viaja junto. Virou amigo. Mas depois da ressurreição, não é só servo, não é só amigo. É irmão. Vai e fala para os meus irmãos. Eu subo para o meu Pai, vosso Pai. E descobrimos aí que quem anuncia a ressurreição, quem vê ele primeiro, quem escuta primeiro a notícia de que viramos irmãos, é essa mulher que queria muito mais do que os outros. Então há uma medida no mundo espiritual. Há uma medida, todo mundo não vê a mesma coisa. E todo mundo não aprende a mesma coisa, todo mundo não entende a mesma coisa. Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo estimula as pessoas a terem um desenvolvimento espiritual. Pelo discernimento. Discernimento é uma leitura do mundo espiritual. Discernimento não se adquire em seminário teológico. Discernimento não se adquire em estudo de livros, mas sim em busca do mundo espiritual, experiências espirituais. Na carta aos Hebreus ele fala que o alimento sólido, a comida boa, é para os adultos, para os maduros, para aqueles que pela prática,
pela prática, pela prática, pela prática, não pela teoria, não pela doutrina. Tem as suas faculdades exercitadas, é um exercício para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pela prática, você exercita seus músculos. Pela prática, você exercita sua voz. Pela prática, você exercita sua vida espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala, em Filipenses capítulo 2, do sacrifício da cruz, que nós falamos no domingo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser como Deus, mas humilhou-se, foi obediente, foi servo, obediente até a morte, morte de cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome, fala do sacrifício. Nós falamos domingo. Mas depois Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, para serem luzeiros, 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 no meio de uma geração pervertida e corrupta. Desenvolver a salvação. Como desenvolve a salvação? Aperfeiçoando-se das coisas espirituais, discernindo luz e trevas, sabendo separar luz e trevas. O mundo começa com Deus separando luz e trevas, em Gênesis. E o mundo vai terminar com Deus separando luz e trevas. Do mesmo jeito que começou, vai terminar, não é? E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui. Falei da história do nosso menininho, porque foi uma experiência incrível para mim. Hoje eu passei o dia inteiro pensando nisso. Vi e revi os vídeos, foram filmados aqueles momentos. Não todos, mas a maioria foi filmada. Vi e revi aqueles vídeos várias vezes hoje. E me emocionei, porque eu discerni perfeitamente o que aconteceu ali. Discerni que os anjos do meu pai vão comigo para toda parte. Os anjos do meu pai não tomam sopa, mas eles foram lá esperar eu tomar sopa. Voltaram comigo para casa e estão aqui nessa hora. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é mesmo que João Batista diz? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus vai ao batismo, Jesus batiza. João Batista está batizando. Mas você vai ver que multidão ia para aquele batismo. Multidão, multidão, multidão. Versículo 6. E eram por ele... Versículo 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E as pessoas ouviam essa fala, arrependiam, vinham de vários lugares, de vários lugares, de vários lugares. Jerusalém, Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão é muita gente. Muitas aldeias de pescadores, muita gente. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Essas pessoas ouviram a palavra de arrependimento. Alguns queriam ser batizados sem o arrependimento. Eram os fariseus e os saduceus. E desde o começo, eles eram confrontados pela hipocrisia deles. Raça de víboras. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se João Batista está dizendo produzir o fruto do arrependimento, é porque eles não produziam. E qual é o fruto do arrependimento? É a confissão do pecado, é a mudança de vida. Eles queriam ser batizados sem confessar pecados. Eles eram muito
dos santos, segundo a sua própria concepção, não tinha pecado para confessar. Os outros eram pecadores, eles não. A prostituta era pecadora, o ladrão era pecador, mas eles não. A adúltera era pecadora, por isso eles apedrejavam a adúltera, mas eles não. Um dia Jesus entrou na casa de um homem para jantar. Certamente aquele homem o convidou porque queria mostrar que tinha um convidado ilustre. E aí logo entra uma mulher que não foi convidada, que era uma zinha da sociedade. E ela se prostra aos pés de Jesus, lava os pés dele com lágrimas, enxuga com os cabelos. E aquele homem, dono da casa, olha para Jesus e fala: se esse aí fora profeta, ele saberia quem está aos pés dela. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ele diz, ao ver isto, versículo 39 de Lucas 7, o que o convidara, disse consigo mesmo, pensamento: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu Jesus ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que ele está dizendo para aquele homem? Você é tão pecador quanto ela. A proporção de 50 denários ou 50 ou 500 denários não faz diferença para mim. Se aqui for só veneno, mas se for só 10% de veneno, é veneno. Jesus está dizendo para aquele fariseu: você é pecador também. Por que você está julgando essa mulher? Então os fariseus tinham essa marca. Achavam-se extremamente santos, perfeitos, e queriam ir ao Rio Jordão batizar sem confessar pecados. Eu não tenho que confessar. Tem pessoas que não querem confessar pecados, que justificam pecados. Eu fiz porque eu traí minha mulher porque a minha mulher estava toda ruim. Mulher braba, capivara raivosa. Eu traí porque, eu furtei porque. Toda vez que você acrescenta a palavra porque, depois do teu pecado, não tem arrependimento. O arrependimento, ele vem trazer um constrangimento ao coração de haver ferido o coração de Deus. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E nesse contexto, Jesus vai batizar. Jesus vai batizar lá nesse lugar, no meio dessa multidão. Por esse tempo, versículo 13, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele andou um bocado. O batismo é tão importante que Jesus foi batizado. O batismo é tão importante que Jesus, mesmo havendo sido apresentado menininho no templo, Maria o apresentou no templo, cumprido o rito judaico, mas teve que ir para o batismo. E o batismo de menininho na pia do batistério, de onde quer que seja, ou água na cabeça, não é batismo. Sabe por que não é batismo? Porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo.
E um bebezinho crê no quê? Em nada. Só tem necessidades físicas e não tem medida de fé nenhuma. Talvez tenha fé que a mamãe vai chegar e botar no colo. Então, não foi batizado. Se você passou pela pia batismal e nunca passou para o mergulho da experiência de morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, você precisa ser batizado. Corre e busca o batismo. Jesus foi ao batismo. Por esse tempo, dirigiu Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos importa cumprir toda justiça. E ele o admitiu. O que é isso? O que é isso? Justiça, na Bíblia, não é juízo. Juízo é julgamento. Justiça é alinhamento com o céu. Quando o Senhor fala, não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, mas o que gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo. Misericórdia, meu coração está na miséria do homem. Justiça, eu quero que ele cumpra as minhas leis. E juízo, ele vai pagar se não cumprir, porque eu tenho uma lei que precisa ser aplicada. Isso está em Jeremias 9, 23. Deixa que, por enquanto, porque importa que se cumpra toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. O testemunho do céu vem na hora do batismo, porque o batismo representa a morte do velho homem, o nascimento do novo homem. A nova criatura começa ali. A nova criatura começa saindo das águas, como sai um bebê do ventre de uma mulher, da bolsa d'água. Mas eu quero chamar a tua atenção: o Espírito vem como pomba. Da maneira como uma pomba, não é uma pomba. No Pentecostes, eu li para vocês no domingo, como chamas de fogo. Eu quero ser como criança. Eu não sou uma criança, mas eu quero ser como criança. Eu quero ser como João, ter visão do mundo espiritual. Eu quero ser como Paulo, ter revelações espirituais profundas. Não é uma pomba, o espírito pomba. Não é isso. É um Espírito Santo, que é o dunamis do céu, que tem poder para ressuscitar o homem da morte, que junto com o Pai e o Filho criou tudo que existe na face da terra, até o homem, criado por ele, aprendemos aqui. Mas o que eu quero dizer é que depois do batismo, Jesus vai pregar. Ele precisava primeiro ser batizado para começar a pregar. Versículo 17 de Mateus 4. Daí em diante passou Jesus a pregar, a pregar, a pregar, a pregar. E a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a mesma fala. A pregação de Jesus é começo do começo do começo, antes do Sermão do Monte. A primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu não preciso dizer tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, por onde ele andou, você sabe. Mas quando ele escolheu os 12, que continuariam a fazer o que ele começou a fazer, os primeiros discípulos dele. Hoje somos discípulos. Quando ele escolheu os 12, tendo chamado os 12, Mateus 10. Os 12 discípulos deu-lhe Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo dos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus.
A palavra de João Batista é a palavra de Jesus. E é a palavra que os discípulos têm que dar. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. No Velho Testamento, o nosso querido Valdidei, levita, pastor, estava adorando aqui, falando do sacerdócio no Velho Testamento, da entrada no Santo dos Santos. No Velho Testamento, o sumo sacerdote só que podia entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano, para oferecer os sacrifícios a Deus. E havia uma recomendação muito séria para isso. Aquele homem tinha que separar o santo do profano. Essa é a expressão bíblica. Ele tinha que ser limpo, 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 limpo. Não podia beber vinho, não podia beber bebida forte, não podia comer coisa imunda. Tinha que ter santidade no sexo. Em resumo, ele tinha que ter santidade, porque senão ele morreria. Quando ele entrava no lugar sagrado, ele entrava com a corda amarrada no pé. Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar ele, porque morria também. Porque ele tinha que trazer santidade ao Senhor. E quando você sabe que você entra no Santo dos Santos, não, você não entra. Você é o Santo dos Santos. Sois casa de Deus hoje. Você não vai levar o sacrifício através de um sacerdote. O sumo sacerdote Jesus já fez o sacrifício perfeito e acabado, e você agora é sacerdócio real. Todos nós temos livre acesso a esse lugar sagrado. O Santo dos Santos é a presença de Deus. O Santo dos Santos é o lugar onde nós chegamos confiadamente ao trono da graça. O véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto. E eu posso falar com meu Pai agora. Senhor, meu Deus e meu Pai. E o meu corpo recebeu o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz em Gálatas 4, eu falei que Jesus chama de filhos agora. Não são mais só servos, nem só amigos, mas são filhos. São filhos. Em Gálatas 4, a partir do versículo 4, está escrito assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração, ao meu e ao seu, o Espírito do Filho, que é o Espírito Santo, que não é uma pomba. O Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Enviou aonde? Ao nosso coração, nossa alma. O homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. E na porção do homem chamada alma está o Espírito Santo. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, a alma é o altar. É o lugar onde o Espírito Santo está. E agora esse homem não entra no Santo dos Santos, ele é o Santo dos Santos. Sois casa de Deus, está escrito na Bíblia. E será que Deus não quer que sejamos tão santos como ele queria que os sacerdotes fossem no passado, que o único homem podia entrar diante da presença de Deus? Eu creio que sim. Por isso que está escrito que sem santidade, Tânia não verá Deus. Sem santidade, Otto não verá Deus. E aí, queridos, eu quero ler uma parábola para vocês. Eu estou falando do reino dos céus. Arrependei porque está próximo do reino dos céus. Arrependei porque está próximo do reino dos céus. Ide e pregai. Arrependei porque está próximo do reino dos céus. Discípulos, preguem. Arrependei está próximo do reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Capítulo 22 de Mateus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus
é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. João Batista fala, está próximo o reino dos céus. Jesus fala, está próximo o reino dos céus. Envia os discípulos a dizer, está próximo o reino dos céus. Somos discípulos. E Jesus está dizendo para nós agora o que é o reino dos céus. Como será? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois encevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo, outro para seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos, encontraram maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Espera aí. O reino dos céus é semelhante a uma festa. Isso é uma parábola. Parábola é uma história aparentemente comum, trivial. Uma história do cotidiano que Jesus usava como uma alegoria. Mas que no bojo da palavra, no interior da palavra, tinha uma chave espiritual. E ele explicava para os discípulos qual era a chave. Qual era o enigma dessa parábola. E a parábola aqui fala de uma festa. De uma festa. Haverá uma festa onde o rei, e aqui a alegoria, que tem o rei no papel de Deus. Está falando de reino dos céus. E preparou as bodas do filho. Desde o começo nós temos falado. Quando falei no encontro de casais, do casamento, eu disse que o casamento é tão importante para Deus, porque ele aponta para o encontro de Jesus com a igreja. Eu disse que quando Paulo, na carta aos Efésios, fala de casamento, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Quando termina de dar esse conselho, Paulo fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Está falando do encontro, Jesus e igreja. Eu falei que a multiplicação do vinho nas bodas de Caná da Galileia foi um ato profético, Jesus mostrando que no tempo do final, onde o casamento se vai acabando já, na hora do final, que o noivo e a noiva vão terminar a festa, para se tornarem marido e mulher, que a hora que termina a festa é a hora que eles vão para o quarto, vão para a alcova e vão se deitar. Aquele vinho vai ser o melhor. A igreja vai ver o melhor tempo de todos os tempos. E eu falei que, quando eu falei de joia, que alguém fez uma pergunta aqui, eu falei de Isaías 61, que termina dizendo como o noivo se adorna com o seu turbante e a noiva com as suas joias, falando da igreja de Jesus. Em Apocalipse 19, dizia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa é si mesmo, certa viu a esposa é a igreja. Eu disse que Deus fez o homem e a mulher de um ser só, Adão, contendo tudo da mulher nele, porque Deus estava fazendo um ato profético, abrindo o peito do homem, tirando uma esposa lá de dentro. Ele estava anunciando que um dia ele abriria o peito de Jesus e tiraria uma noiva lá de dentro, que é a igreja. Então, o casamento é a história dele. O rei é o pai. O rei está preparando um banquete. E a Bíblia diz que sim. E muitos foram convidados, alguns foram maltratados pelas pessoas que não aceitaram o convite, matam os missionários até hoje.
destroem aqueles que se dizem cristãos, sacrificam crianças, fazem mártires no campo missionário. O rei ficou irado com isso? Claro. É claro que o pai vai ficar irado. O pai é o vingador. A ele pertence o juízo, ele vai fazer juízo, não tenha dúvida disso. Mas alguns querem ir. Alguns aceitam o convite para ir para o reino dos céus. E são muitos que aceitam os convites. E aí entram, e a sala de banquete fica repleta de convidados, versículo 10. Aí o rei entra. O rei é Deus. Ele entra, ele nota um homem. Homem, na Bíblia, eu disse a você, não é macho. É um ser humano. Quando a Bíblia fala, homem e mulher os formou e os abençoou e deu a eles o nome de Adão, raça humana. Ele vê um ser humano e não estava com veste nupcial. E como é a veste nupcial? É branca, é limpa. Hoje estivemos numa loja para fazer a compra de um terno para o pastor Otto, que nós vamos fazer 60 anos de casados, vai ter uma festa, nossas bodas. E aquela loja tinha roupa de noiva. Coisa linda aquela roupa lá. Brilhosa, branca. Deslumbrante. Como que é veste nupcial? Tem mancha de ketchup? Não. Mostarda? Não. Chocolate? Não. Café? Não. Molho de carne? Não. É limpa. Você nunca viu uma noiva entrar suja? Nunca, nunca, nunca. É um paradoxo, porque sabe onde que a noiva lava as suas roupas? No sangue do Cordeiro. É no sangue do Cordeiro que a nossa veste se limpa. E nós deixamos de ter vestes sujas. A noiva fica com vestes limpas, lavando-se no sangue do Cordeiro. E o rei entra e vê que tem alguém que não está limpo. Como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Ele emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque se ele já chegou lá no céu, se ele já chegou a entrar no reino dos céus, ele ouviu tudo sobre o reino dos céus. Ele fez a escolha de ir para o céu. Levantou a mão no dia de culto de domingo. Participou dos discipulados. Ouviu os vídeos da pastora Tânia Tereza. Mas não se limpou. Ele foi ouvinte da palavra, mas ele não foi praticante da palavra. Ele foi ouvinte, ele sabe tudo. Ele não pode dizer que não sabe. Por isso que ele emudeceu, ele ficou calado. Ele vislumbrou a entrada do rei, mas não ficou. Não ficou. Quando Jesus voltar, alguns vão dizer, mas eu fazia parte do ministério A, B, C ou D. Pregava a tua palavra, viajava, pregava a tua palavra para todo lado. Ensinava, expulsava demônio, profetizava. Não vos conheço, aparta de mim, vós que praticais iniquidade. Conhecer não é no sentido de ver e saber quem é intimidade. Quando a Bíblia fala que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus, não se deitou com ela, porque depois se deitou, ela teve filhos. Não teve intimidade. Eu não tive intimidade com você. Você nunca foi íntimo meu. Você tinha um relacionamento comigo que podia ter de tudo, menos intimidade. Um dia Jesus passou numa aldeia e um baixinho, chamado Zaqueu, teve que subir numa árvore para ver Jesus. Ele tinha vontade de ver Jesus. Ele era menor do que as pessoas e a multidão o atrapalhava. Mas ele não se deu por satisfeito, galgou aquela árvore, talvez com um sacrifício. E aí Jesus falou, desce que eu vou para a tua casa hoje. A diferença entre Zaqueu e aquela multidão
É que aquela multidão era interesseira, ele era o interessado. Ele era interessado em Jesus. Ele queria ver Jesus, ele queria ter algo mais de Jesus. Tem multidão de interessados. Interesseiros, perdão. Que seguem Jesus porque querem restaurar casamento, porque querem melhorar a empresa, porque querem curar a enfermidade, porque querem galgar postos diferentes em diferentes lugares, porque querem e querem e querem e querem e querem. Só que tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. No céu não se casa e não se dão em casamento. No reino dos céus não se casa e não se dão em casamento. Bens. Por que você acha que o povo da igreja primitiva vendia tudo que tinha e repartia entre os pobres? Porque sabiam que não ia levar nada. E achavam que Jesus voltaria naqueles dias. Porque ele falou, eu vou preparar lugar e volto. Vai ter sentido tudo aquilo que eu tenho na vida eterna? Não. Aquela linda casa de Resende não vai ter sentido nenhum. Aliás, sabe o que vai acontecer? Vai ficar tudo para o anticristo. Porque eu serei arrebatada, meu marido será arrebatado, meus filhos, minha família, mas nós não vamos levar nada. Nada. Então, essas coisas são presentes de Deus para nós. Mas buscai primeiro o reino dos céus. Primeiro é primazia. Primeiro lugar. O que ocupa primeiro lugar na sua vida? Ah, pastor, eu não posso ir para essas reuniões, eu não posso estudar a Bíblia porque eu estou preocupado em estudar isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Lembra de Maria? A melhor parte é aos pés de Jesus. Não estou dizendo que você não tem que seguir sua vida, usar os talentos que Deus te deu, mas tudo tem que reverter para o reino. Tudo, 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 tudo. Tudo tem que reverter para a implantação do reino, porque isso é o mais importante. Eu já disse várias vezes, vou repetir, eu estava na Inglaterra, fazíamos uma conferência lá quando a rainha morreu. A rainha foi uma incrível mulher. Os reinos da Inglaterra se expandiram. Eu falo os reinos porque o reino da Inglaterra virou vários reinos. Chegou na Índia, chegou em muitos lugares. Aquela mulher era riquíssima, riquíssima, riquíssima. O maior diamante da terra foi dado para ela. Coroa, bolsa, joia, carro, palácios, prataria, ouro, taças de ouro, tudo, 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 tudo. Um tesouro. O dia que ela morreu, a semana da morte dela, toda a cidade de Londres tinha, em algum lugar, homenagem para ela. Onde íamos, ela estava sendo homenageada. Nos shoppings, nas ruas, nas esquinas. Aqueles telões passando a história dela, desde a meninice dela, tudo. Durou anos, viveu anos, amada, amada, amada. Mas a hora que abriu aquele chão daquela catedral, que entrou o caixão, que fechou o chão, acabou tudo. Tudo ficou. Agora é ela e Deus. É ela e Deus. Eu também tenho dito em lugares que vou, que eu pergunto muito para as pessoas, o que você pensa da vida? Ah, eu penso em estudar, se for jovem. Eu penso em estudar, legal. Deve estudar, vale a pena. O conhecimento vai te dar muita informação importante na vida. E que mais? Depois? Eu quero fazer uma faculdade. Muito bom. E depois? Abrir um negócio. E depois ganhar muito dinheiro. E depois casar. E depois ter filhos. E depois ter netos, bisnetos, tataranetos. E depois ficar velhinho. E depois? E depois? E depois? E depois? E depois? E depois? Você tem que querer ir para o reino dos céus depois. O fim dessa pergunta tem que ser: eu quero ir para o reino dos céus. Você está de passagem aqui, eu não sou desse mundo, eu sou Joe. Sou de outro mundo.
Desse mundo eu não sou. Na oração sacerdotal, Jesus fala, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, mas os livre do mal. Mas a chave dessa parábola é o último versículo. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amarrou de pés e mãos, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quantas vezes você ouviu dizer que esse versículo aplica-se a quem diz, eis-me aqui, usa-me a mim? Campo missionário está aí, nós estamos precisando de missionário. O departamento de recrutamento e seleção do céu está chamando gente para o campo missionário. Aí você fala, eis-me aqui, usa-me a mim. Esse é o escolhido, é quem se disponibiliza? Não. Os escolhidos são os limpos. Os escolhidos são os que lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro. Arrependeram-se dos pecados. Não há um só que não seja pecador. Mas o que se arrepende tem o cancelamento do pecado. Fica limpo. E cancela o pecado como? Lavando as vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque o pecado só é cancelado porque alguém morreu por ele. Foi executado por ele. E pagou o preço de sangue por ele. Por isso, ele fica limpo. Os escolhidos são os limpos, são os limpos, são os limpos, são os limpos. Porque vai chegar a criança. Ele está falando de princípio das dores, é o que está acontecendo, mas está acelerando a cólica. A contração está apertando. Todo mundo está de olho nisso. Todo mundo está de olho nisso, o mundo inteiro. Nós estamos com um convite para ir para Dubai, pregar o ano que vem. Hoje alguém falou, não pode ir para Dubai. Agora não pode ir para Dubai, porque o espaço aéreo lá está fechado. De repente. Imagina se eu estou lá em Dubai e não posso voltar, porque o espaço aéreo está fechado. Diga ai, ai, ai. Ele fala das coisas que estão acontecendo. E fala no versículo 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, porque agora ele já falou da tribulação, já falou de tudo que vai piorar, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem, ele mesmo, vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, reunirá os seus escolhidos. Diga eu. Vou repetir. Ele reunirá os seus escolhidos. Eu também. Dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Os limpos. Não se iluda. Não se iluda que Deus vai relativizar o poder da cruz e vai dizer mais ou menos, pode entrar o mais ou menos. Por que ele mataria o filho dele? Quando eu falo de pecado, tem gente que fala, minha senhora é radical. Eu sou. Porque o Deus que eu sirvo é tão radical que matou o filho dele. Para me livrar da morte. Para o meu pecado ser apagado. Agora ele mata o filho, o meu pecado é apagado e eu volto a pecar? Meu Deus. Sabe o que a carta aos Hebreus diz? Que se você já experimentou essa grande salvação e você volta a pecar, olha o que está escrito aqui. Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renovados para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. É impossível renovar. Não tem renovação. Morreu. Você não faz o morto ser renovado. Tem que nascer de novo, tem que se arrepender, tem que começar do zero. O filho pródigo, quando caiu na lama, morreu. Teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Por que morreu? Porque o salário do pecado é morte. É morte.
é morte. E morte é separação de Deus. Como eu vou brincar com essa salvação? Como eu vou negligenciar esse grande amor de Deus que chega a ponto de executar o Filho dele por mim? E vou ficar brincando com o pecado, dando mamadeira para Satanás? Nessa hora, eu estou dizendo para a cruz que ela não valeu nada. Não valeu nada. Esse grande sacrifício, esse grande amor não valeu coisa nenhuma. Que Deus bobo é esse que dá um filho para morrer por gente que não dá valor? Por isso que a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá Deus. Não tem como. Um anjo foi expulso do céu porque pecou. O homem foi expulso do paraíso porque pecou. O filho ficou sozinho naquela cruz porque o meu pecado estava lá. E tudo isso por amor a mim. Como eu vou negligenciar tão grande salvação? Como escaparemos nós, está escrito, se negligenciarmos tão grande salvação? Os escolhidos são os limpos. Jesus volta para buscar os limpos. O reino dos céus é para os limpos. Por isso que tem que arrepender do pecado. Arrepender do reino dos céus é chegado. Uma vez eu escutei um pastor falar uma bobagem. Um pastor não apóstolo. Também jogava o azeite na cabeça de qualquer um e fazia apóstolo alguns anos atrás. Tem tanto apóstolo num determinado lugar que nós andamos aí, que eu nunca vi tanto, tem mais cacique do que índio naquele lugar. Apóstolo, 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 todo mundo é apóstolo. E aí, conversando com aquelas pessoas, eu falei, olha, o seu título não vale nada. O seu dinheiro não vale nada. Sabe o que vale? Você ter a graça de Deus do perdão do seu pecado e não negligenciar essa graça, essa maravilhosa graça. Honrar esse Deus que te livrou da morte do inferno. Honrar o Filho dele. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E permanecer firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo, está escrito isso. E aí o pastor, o apóstolo, fala, não, Deus não é bobo. Quando ele comprou você, ele sabia em quem que você era. Ele comprou sabendo quem você é. Se ele voltar e você estiver no motel, fazendo o que não deve, ele vai te levar do mesmo jeito, porque ele não vai jogar fora quem ele comprou. Meu Deus, que Bíblia é dele? Que Bíblia é dele? Porque na minha Bíblia não está escrito isso. Na minha Bíblia está escrito que se a porca voltar para a lama, ela está ferrada. Os perigos da negligência com o mundo espiritual. E ele mesmo que começa dizendo, arrependei-vos, porque o reino será chegado. Quando nós tínhamos igreja local, pastor Giovanni, quando o nosso chamado foi começado, nós abrimos uma porta assim como essa, começamos a pregar ali. E eu pegava pesado com os jovens. Por quê? Porque estavam vivendo um tempo de que tudo é possível, tudo pode, tudo é relativo. Não é bem assim. A senhora é muito radical. E aí, duas coisas aconteceram. Um homem se converte, mais ou menos, não tem mais ou menos convertido, como não tem mais ou menos grávida. Mas parecia que estava convertido, mas não estava. Estava no processo, digamos assim. E aí ele vem para Jesus. Ele estava todo errado, quase que incriminado pela prática de promiscuidade com adolescentes, com quase pedofilia. Não era pedofilia, mas ele arrebanhava os adolescentes e fazia uma bagunça num prédio que ele tinha lá em Resende. A polícia deu no pé. Aí esse homem quase foi preso, perdeu tudo que tinha, veio para a igreja. Recebíamos todos. A maior traficante de Resende entrou lá na igreja um dia e se converteu. E aí passou um tempo, eu sabia que esse homem não tinha mudado o comportamento dele, porque as notícias chegavam. Resende é uma cidade pequena, não é tão grande. Aí um dia ele marcou um gabinete comigo. Sério, doutora Tânia, eu vou sair da igreja. É mesmo? Vou contar uma coisa para o senhor. A gente não sai da igreja, a gente não entra para a igreja. A gente é a igreja.
O prédio, o templo, a denominação é lugar de encontro, de adoração, de estratégia, de ministério, mas a igreja, ela não tem telhado, ela não tem parede. Nós temos uma igreja global que chama IMEC Global, Igreja Mãos e Coração. Está concorrendo comigo esse negócio aí. Igrejas Mãos e Coração. Igreja... Alô, alô, tem um vídeo ali de criança. Ministério Global, que tem gente do mundo inteiro, 26.400 ovelhas, alguns estão ouvindo aqui agora, tem gente do mundo inteiro. É uma igreja, não tem endereço. Quando nos reunimos, quando oramos, quando adoramos, quando cantamos, somos uma igreja, somos o corpo de Cristo na terra. Pedras vivas, quando eu falei contra Pedro, não contra o Pedro nosso, mas contra o Pedro que se diz dono da igreja, eu mostrei o que o nosso Pedro fala. Somos pedras vivas desse edifício que está construído sobre Jesus. O cabeça é ele. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Toda vez que você vê a palavra igreja, leia o contexto com a língua portuguesa. Como é que Atos fala da igreja? O livro de Atos. A igreja orou, o prédio não ora. A igreja se reuniu, o prédio não reúne. A igreja foi afrontada, o prédio não é afrontado. Não é denominação, não é estrutura humana. Igreja é sobrenatural, a igreja é Joe. É o corpo de Cristo na terra, ele é o cabeça e somos a igreja. E aí eu falei para aquele homem, o senhor vai sair da igreja, o senhor nunca entrou, porque a gente não entra. O senhor entraria dentro do senhor mesmo? O senhor andou por cá, mas o senhor está indo embora. Por quê? Porque ficou pior. Quando eu estava lá, eu tinha muitos problemas. Mas depois que eu vim para cá, eu tenho mais problemas ainda. E começou a fazer a relação dos problemas dele. Tudo que estava acontecendo de ruim.com. E era muita coisa. E eu olhei para aquele homem e falei, eu acredito que ficou pior depois que você veio. Mas todo mundo fala que fica bom. Eu escuto falar que fica... Ó, os interesseiros. Resolve tudo, paga a dívida, cura a enfermidade, vai para a igreja para pagar a dívida, vai ficar bom. Eu falei, eu acredito que ficou pior. Por que a senhora acredita? Eu falei, porque quando você estava lá, você agradava o dono daquele pedaço. Você agradava aquele que governa o império das trevas. E desagradava o dono desse pedaço. Agora você não está lá nem cá, você está desagradando os dois. Eu acredito que ficou pior. Eu acredito mesmo. Os dois estão bravos com você agora e você está comprando uma encrenca com um que não tem como brigar com ele. Não tem como brigar com Deus. O diabo eu mando sair em nome de Jesus e Deus eu vou mandar sair em nome de quem? Não tem como. Então é melhor você ir por justa causa para o inferno mesmo. Não fica brincando com o mundo espiritual. Não brinca com o mundo espiritual. Essa criança viu o mundo espiritual ontem. Ele é real. É tão real quanto eu e você. Na inocência, ele viu o mundo espiritual. E aí, queridos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como brincaremos de ir para o reino dos céus, não buscando santificação? Não confessando pecado, guardando pecadinho de estimação? Cuidando das coisas desse mundo com todo zelo e empenho, e zero para as coisas do reino dos céus? Buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus não sonega bem nenhum àquele que segue ele. Mas o foco não tem que ser isso. O nosso foco tem que ser a vida eterna. Vai chegar. Vai chegar. Olha para mim. Isso que você está vendo aqui, carne, vai descascar. Vai para o pó. O que tem aqui dentro é eterno. As minhas escolhas vão definir a minha eternidade. Onde eu vou passar a eternidade? Num lago de fogo de enxofre, porque não limpei as minhas vestiduras, onde tem choro e ranger de dentes? Ou junto com aquele que quer me dar tudo que existe de melhor? O vencedor, ele dará estas coisas, eu dirá, ele é o meu Deus, eu direi, ele é meu filho.
Digno és de abrir o livro e tirar o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituístes reis e sacerdotes, reinarão, 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 reinarão sobre a terra. Reinarão porque é um reino, é um reino. É um reino para nós. Não é o reino de Deus, é o reino dos céus. Mas o reino de Deus não é o reino dos céus, é nosso reino. É nossa herança. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado para você. É para você, para você, para você. Desde antes da fundação do mundo. É a tua herança. Você vai trocar migalhas de prazer momentâneo, passageiro, por uma big de uma herança. É a mesma coisa que você trocar uma nota de R$100 por uma herança de 100 milhões. Que doido que você é. Pastora, a senhora fala isso, um dia pensando para pastores. A senhora fala isso dessa forma radical, porque a senhora é mulher, é fácil, é idosa. Eu queria ver se a senhora fosse jovem, cheia de fogo, testosterona na flor da pele. Deus não fala para A ou para B, ele não faz acepção de pessoas. Ele não fala, sede santas mulheres, e os homens podem cair na gandaia. Ele não fala, sede santas mulheres idosas, as jovens que se danem. Não é isso que ele fala. Ele fala que sem santidade, ninguém, jovem, velho, mulher, ninguém vai ver a Deus. Aí volta a carga, fazendo gracinha ainda no meio dos outros pastores. E os pastores rindo da gracinha dele. Chegou uma hora, com a minha clareza verbal, eu falei, moço, vou contar uma coisa para o senhor. Na minha Bíblia, se o senhor quiser, eu mostro para o senhor. Está escrito, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Se esse negócio que você tem no meio da perna te faz pecar, arranca ele. Vira eunuco, mas vai para o céu. Corta esse negócio que te faz pecar. Não permita que nada impeça que você entre nesse lugar eterno. Quando nós vivemos no mundo natural, não vivemos na matéria, é o Senhor. Toda a terra está cheia de sua glória. É o Senhor dos exércitos. Por que os anjos proclamam o tempo todo a santidade de Deus? Ele viu um momento estático que ele narra, mas é o que acontece desde que os anjos foram criados. Hoje, agora, nesse minuto, eles estão lá. Tem um louvor. Por que é que os anjos cantam? Por quê? Porque eles foram testemunhas dos anjos que se esqueceram da santidade de Deus terem sido expulsos do céu. Eles viram a expulsão. Eles guerrearam com os anjos. Eles expulsaram os anjos do céu. Houve uma guerra no céu. É como se eles dissessem uns para os outros, olha, não esqueça que Deus é santo, porque se você esquecer, você pode ser expulso também. É isso que eles falam. Não se esqueça da santidade de Deus. Não se esqueça da santidade de Deus. Por que a gente vai correr e vai morrer no último momento? Por que você vai nadar e vai morrer na praia? Esse sermão do monte não, o sermão profético de Jesus, que fala do tempo do fim, que verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, e ele recolherá os seus escolhidos. Nesse sermão eu prego uma pregação que eu falo das 4 vigílias, 4 tempos da igreja, e nós estamos no último tempo. Todos os tempos têm um significado nesse sermão profético. E eu falo que hoje, no último tempo, é como uma corrida de revezamento. Nós temos nas mãos um bastão que foi passado por 3 turmas e agora chegou na nossa mão. E esse bastão está sujo de sangue. E não é só o sangue de Jesus. Está sujo de sangue de homens e mulheres que deram a vida para serem santos e trazer o Evangelho até nós. Paulo, que escreve, tudo que ele escreve nas cartas dele, exortando a gente à santificação, pagou preço de sangue para fazer o que fez, para trazer para nós. Não é só o sangue de Jesus que está nesse bastão que está nas nossas mãos. É o sangue de uma igreja perseguida, que foi em frente, pregando essa santidade que o mundo não aceita.
que o mundo relativiza. Aí você vai ver ministérios ensinando terapias. Aí eu pergunto, Freud é que te ensina o que você sabe? Ou é Jesus que tem que te ensinar? Se você faz terapia com Jesus no meio, tudo bem. Porque ele falou, sem mim nada podeis fazer, porque terapia nenhuma vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o sangue de Jesus. É a cruz, é a santificação, é a limpeza. Você se limpa, se aperfeiçoa na alma, porque a sua alma é o templo do Espírito Santo. Mas não é a sua alma que é importante, é a sua eternidade. É para onde você vai. Para onde ela vai te levar. Filosofias. Fui pregar com um grande coach aí do mundo. Vou pregar de novo, vou fazer outro podcast. Já me chamou. Aí ele disse, filosofia. Filosofia não. Está escrito. Está na palavra. Não é a minha filosofia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E na palavra de Deus está escrito, sem santidade ninguém verá Deus. E, para terminar, eu quero te dar a última palavra de Jesus. Eu falei a primeira. A primeira pregação de Jesus foi, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a primeira pregação de Jesus. Depois, ele fala o Sermão do Monte, depois ele fala tudo que ele falou. Nessa Bíblia aqui, a palavra de Jesus vem em vermelho, para destacar. Eu ganhei de presente de uma querida. A minha Bíblia anterior, com essa mesma redação, Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, desmanchou. Foi encadernada várias vezes e ela virou uma relíquia. Agora ela está encadernada pela última vez, encapada pela última vez, numa redoma de vidro, lá no meu gabinete, no Belenzinho. Fizeram isso por mim, me deram de presente a relíquia. E aí uma querida me deu essa outra, que ainda está de página colada. Mas é a mesma versão. E ainda melhor, as falas de Jesus vêm em vermelho, para chamar a sua atenção o que ele falou. E qual foi a última pregação dele? A primeira é arrepender-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrepender, porque o reino dos céus está próximo. No último livro da Bíblia, chama Apocalipse. E o último capítulo, 22. E aqui tem algumas coisas em vermelhinho. Por exemplo, 22:7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, da Bíblia. No 12. Eis que venho sem demora. De novo, ou seja, cuidado. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Uma pessoa falou para mim, mandou uma pergunta para mim, os cachorrinhos vão ficar de fora? Não, querida, não, o cão aqui é o canalha. Os cães são os canalhas. São aquelas pessoas que são abomináveis. Eu, inclusive, já falei, toda vez que eu for pregar a libertação, que eu falar cão, você grita e fala, cão não, porque o diabo não é, o nome dele não é cão. Cão é um cachorro, é criação, criatura de Deus. Os nossos animais são preciosos. Nós dominamos sobre os animais, amamos os animais, eles nos amam. Quem viu a história da Elsa na internet? Só vocês que viram a história da Elsa? Pois olha, você vai hoje ainda ver a história da Elsa. Hoje. Você vai clicar e vai botar o seguinte no Google. O amor venceu a morte. O amor venceu a morte. A Elsa, a nossa cadelinha vira-lata, mas para ficar mais chique a gente fala tomba-latê. Num terreno enorme da nossa casa, ela brigou com uma cobra, cascavel de mais de metro. Uma cascavel de mais de metro tem veneno para matar um boi. Os veterinários sabem disso.
E na briga ela destruiu a cobra e a cobra picou ela em 4 lugares na cabeça. Madrugada. 1h30 da manhã, a câmera do nosso quintal filma ela subindo e caindo na porta da cozinha. Já caiu morta, praticamente morta. Veneno já fazia ela defecar, urinar, verde, já estava toda destruída. Porque ela brigou e o veneno fica circulando conforme vai pulando. Mas ela acabou com a cobra. Ela praticamente cortou a cobra no meio. E com 1h30 da manhã ela cai e a gente abre a porta da cozinha, 8 horas da manhã, só era sábado, a gente não estava em casa. Ela veio pedir socorro, por isso ela veio para a porta da cozinha. Quando vimos a Elza naquele estado, para mim estava morta, mas eu botei a mão na jugular dela aqui e eu senti bater ainda. Tinha ainda circulação, tinha vida ali. Imediatamente acionei socorro, ela foi levada para o hospital veterinário e ficou em coma. Em coma, com todos os aparatos que a veterinária moderna tem, mas em coma. Morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. 5 dias não havia sinal vital nenhum aparecendo nela, nada. Os médicos botavam comida por tubo no estômago dela para ver se havia algum movimento dentro dela, porque por fora era tudo artificial, ela estava em aparelhos. Batendo um coração artificial, batendo tudo artificial, respiração artificial. E a comida, do jeito que punha, 12 horas depois estava lá. Nada funcionava nem dentro nem fora. Aí a veterinária mandou um recado: nós vamos ter que sacrificar. Vamos fazer uma eutanásia. E a minha filha é veterinária também, só que estava viajando. E eu mandei a mensagem para minha filha, eu falei: filha, na verdade é minha filha que recebeu a mensagem, porque ela que tinha conexão maior com a equipe do hospital. Eu falei: filha, eu não queria fazer isso. Nós não temos direito de matar nem animais. Para alimento, para nossa satisfação, para cuidar da nossa vida, mas, nesse caso, Deus é dono da vida. O Otto tinha feito uma oração quando nós a encontramos, e o Otto deu uma palavra profética, a palavra tem poder. Se ela passar dessa noite, ela vai viver. Era impossível ela passar daquela noite. E eu concordei com aquela palavra, e já faziam 5 dias que aquela cadelinha estava lá, pequena, pequena. Aí a minha filha falou: mãe, manda o Brutus no hospital. Quem é o Brutus? O Brutus é o boxer, amigo íntimo dela. Não tinha casamento, era só amizade, porque os dois eram castrados. Mas dormia abraçadinho toda noite. Toda noite abraçadinho. Manda o Brutus no hospital. Quem sabe, haverá uma reação. E o Brutus foi levado no hospital. Quando o Brutus entrou no lugar onde ela estava internada, o rabinho dela começou a mexer. Quando o Brutus chegou na beiradinha da cama, que a veterinária baixou a grade, ela levantou, arrancou o próprio tubo e viveu. E viveu. A Elza saiu da morte por causa do amor do Brutus, né? Aí você imagina o valor que tem um animalzinho para Deus, para nós. Como que eu vou chamar o diabo de cão? Cão não. Cão não. Cão não. Se eu falar o cão, falando para Satanás, você fala para mim, cão não. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Fora ficam. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino dos céus. 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 E por que Deus tem me comissionado para bater tanto na idolatria? Porque de tudo isso aqui, a idolatria é o bonitinho. Os canalhas, todo mundo não gosta do canalha. Quem gosta de um canalha? Ninguém. Feiticeiro, poucas pessoas gostam. Impuro, estraga a vida das famílias. Os assassinos, todo mundo abomina. Mas e os idólatras? Aquela vovozinha minha, tão boazinha, tão bonitinha, faz crochê, conta historinha para minha filha, bota no colo meu filhinho.
Como que não vai entrar no reino dos céus? Não vai. Está escrito aqui. Se não deixar a idolatria, não vai entrar. Mas, pastora, a senhora não conhece minha avó. É uma mulher boa, faz tudo de bom, dá esmola, ora. Cornélio também fazia isso. Cornélio é um centurião da corte italiana, no livro de Atos, dava esmola, orava de contínuo, bom que só, mas ia para o inferno. Se Pedro não chega na casa dele para pregar Jesus, e ele se converter, entregar a vida para Jesus, ele iria para o inferno. Porque só tem uma ponte para chegar no reino dos céus. Só tem um caminho para chegar no reino dos céus. Só. É Jesus. Não tem outro. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, o caminho, o caminho, o caminho. Foi Buda naquela cruz? Não. Foi Alá naquela cruz? Não. Foi Maomé naquela cruz? Não. Foi Maria? Foi José? Não. Foi Allan Kardec? Não. Quem que pagou o alto preço? Quem pagou a igreja? Fala o nome dele. Jesus. Só ele. Só o nome pelo qual seremos salvos. Só. E o reino dos céus está próximo, queridos. O reino dos céus está próximo. É hora de chegar e dizer: arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Com amor. Com amor, com amor, com amor. É amor pelas vidas. É amor pelas vidas. Mas eu não quero que uma pessoa chegue no céu e fale: eu nunca ouvi da boca da pastora Tânia essa verdade que agora me impede de vir no céu. Porque vai ouvir fora. Você não está com vestes limpas. Você vai para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Vai chegar no céu, pastora? Vai. Sabe por quê? Porque o trono branco que vai julgar e vai botar no inferno está no céu. Vai chegar no reino dos céus. Vai entrar na sala do banquete. Vai entrar na sala do banquete. Vai entrar. Mas não vai ficar. Porque não vai ser escolhido, porque não está limpo. Porque só o sangue de Jesus que limpa as vestes. Só. Esse culto foi programado para uma liderança, mas veio tanta gente e Deus sabe o que faz. O nosso papel como igreja, nesse tempo em que todo mundo está de olho para os acontecimentos internacionais, todo mundo preocupado. Quem que vai vencer a guerra? Quem vai vencer? São sinais da vinda de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o reino dos céus está próximo. Está muito mais próximo do que o dia que João Batista falou. Está muito mais próximo do que o dia que Jesus falou. E muito mais próximo do que o dia que os 12 discípulos foram avisando: o reino dos céus está próximo. E nós somos discípulos. Primeiro ele escolheu 12, depois ele escolheu outros 70, e agora ele escolheu a gente. E a nossa fala tem que ser o quê? Arrepender-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrepender do quê? De tudo que você está fazendo de errado. Porque senão você vai ficar de fora. E depois não tem mais jeito. A hora que essa porta fechar, acabou. Não tem mais jeito. Por enquanto, essa porta pode ser aberta e fechada por você. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, eu vou entrar. Mas depois, essa porta vai se fechar. Vão se abrir os portais eternos. Ele vai entrar. E ele vai reunir os seus escolhidos. E acabou. E acabou. E acabou. Uma vez eu escutei uma história. Vou contar para você até terminar. Os pais na igreja. Pastor e a moça não era pastora. Os filhos não querendo nada com a igreja. Sendo igreja, os pais pregando, fazendo parte do corpo, e os filhos nada. Pagando preço por aqueles filhos, de oração, de jejum, nada. Um dia, culto de domingo, a família se prepara para ir, e o moço, nariz em pé, esse negócio de crente é para velho, esse negócio de crente é para gente que não tem outra opção para fazer no fim de semana. Quando ele voltou, quando os pais chegaram da igreja, ele ainda demorou muito tempo para chegar em casa, muito tempo. E quando ele chegou da bagunça dele, a mãe dele tinha pegado
pego todas as malas da casa, todas, colocado na sala, vazias. Juntou as malas, sacola, mochila, tudo que tinha em casa e botou na sala. E ele chegou madrugada, a mãe estava esperando. E ele disse, mãe, vocês vão viajar? Não, meu filho. E o que essas malas estão fazendo aqui? Elas são para você. Eu separei, eu vou dar essas malas para você. Uai, mãe, por quê? Mineiro, né? Fala, uai. Por quê? Eu não preciso de mala. Precisa, meu filho. Por que eu preciso de mala, mãe? Porque eu quero que você junte tudo que é seu, tudo que é seu, e tudo que você quiser, meu, que você quiser, também pode levar. Bote tudo dentro dessas malas. Porque amanhã de manhã, antes da gente sair para o trabalho, nós vamos levar você para o lugar que você quiser com essas malas. Mas eu não quero ir para lugar nenhum, mas você precisa ir, meu filho. Eu quero que você vá. Junte tudo que é seu e vá embora. Ela disse, meu filho, presta atenção. Eu sei que Jesus está voltando. Eu sei por tudo que eu vejo na palavra de Deus, por tudo que o Espírito Santo fala comigo, por todas as profecias que estão se cumprindo. E quando ele voltar, ele vai levar a igreja. Eu e seu pai vamos. Sua irmã também vai. E você vai ficar sozinho no mundo diabólico, porque a igreja subindo não tem oposição nenhuma mais para o diabo. Única força contrária a Satanás é a igreja. O único que segura a ação demoníaca na terra é a igreja. E nem o Espírito Santo vai estar. O Espírito vai também. Porque a noiva e o Espírito dizem, vem, porque estão doidos para ir embora. E você vai ficar no mundo diabólico. Você não sabe o que eu escuto, que o diabo faz. E agora é a Tânia Teresa que fala para você. Você não sabe o que eu escuto que o diabo faz. Você não sabe o que eu escuto que o diabo faz com as pessoas. Você não tem noção, nesse Ministério de Libertação, o que a gente ouve que Satanás faz com as pessoas. Você não sabe o que o diabo é capaz de fazer numa família, em todas as áreas. E você não sabe como o nosso coração chora de ver a destruição, porque ele só sabe matar, roubar e destruir, matar, roubar e destruir, matar, roubar e destruir. A destruição no mundo que ele faz. E aquela mãe falou para aquele filho, você vai ficar nesse mundo com o diabo. Não vai ter força nenhuma contra o inimigo a seu favor. Não vai ter um crente para segurar. Ele vai fazer de você o que ele quiser. Então é melhor você ir se acostumando com esse mundo perdido de uma vez. Vai se aprimorando a viver nesse mundo perdido. Vai para o pior lugar que tiver. Para você ficar acostumado já com o que vai acontecer. Porque nós vamos subir. E você vai ficar. E vai ficar com o diabo na terra. Uau! É verdade isso? É. Quando Jesus voltar, quando Jesus levar a igreja, o governo da terra vai ser do diabo. Ele vai governar. Se você tem dúvida de saber como ele vai governar, vai para o livro de Jó. Vai ver o que o diabo faz na terra quando ele pode. Você vai ver o que ele faz. A destruição que ele faz. E você vai ficar no meio dessa destruição, sem ter uma autoridade que possa usar o nome de Jesus, sem ter alguém que tenha essa chancela de autoridade espiritual para fazer ele recuar. Eu não acredito que você vai fazer essa escolha. Meu amigo, de tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Seja de que maneira for, fazendo terrorismo, não fazendo terrorismo, pregue para as pessoas que você conhece. Tenta livrá-las disso. Se aquela vovozinha linda, maravilhosa, fazedeira de crochê, contadeira de história, estivesse dentro de uma casa incendiando, você entraria lá para tirar ela. E por que você não vai falar a verdade para ela? Por que você não vai pegar a Bíblia dela e mostrar o que está escrito? Deixa ela ler com os olhos dela. Deixa ela ler a mentira que ela se iludiu a vida toda, para ela descobrir que ela foi enganada. E conhecereis a verdade vos libertará. E ela vai ser livre.
Mas não se cale, não se omita. Porque você é chamado para pregar que o reino dos céus está próximo. E pregar o arrependimento. Curva a tua cabeça.